Olá, meu nome é Bruno Ganem, sou deputado federal pelo Podemos, claro, e quero dar as boas-vindas para vocês. Me sinto honrado aí pelo interesse de cada um de vocês aí em acompanhar o meu trabalho, né, acompanhar a minha trajetória, aquilo que eu puder colaborar, aquilo que eu puder compartilhar vai ser muito satisfatório para mim. Eu atualmente sou deputado federal, mas eu já tenho uma caminhada política de algum tempo. Eu fui vereador por 2 mandatos na cidade de Indaiatuba, fui deputado estadual por 1 mandato e agora deputado federal. Tenho um trabalho voltado às questões locais de Indaiatuba e também um trabalho temático na causa animal, no autismo, e também temos aí algumas outras bandeiras que a gente tem um envolvimento crescente, enfim, só para dar um exemplo, mas tem vários, questão dos cuidados paliativos, que a gente está fazendo um trabalho aqui em Brasília. Como vereador, eu fui candidato a partir de um trabalho que eu estava fazendo, liderando um grupo de jovens, o Movimento Jovem. E esse grupo tinha uma grande interação social, lutava para resolver situações do município bastante objetivas, né? Não era uma coisa genérica, vamos dizer assim. A gente lutou para instalar sistema de câmeras na cidade, porque estava com problema de segurança. Instalaram um sistema de câmeras, foi um sucesso do ponto de vista de redução de criminalidade. Tivemos questões pontuais do mini hospital, né? Da iluminação de uma praça, enfim. Tivemos um grande envolvimento, organizamos palestras e a partir daí fui convidado para me candidatar a vereador. Claro que conforme o trabalho acontecia, eu já estava amadurecendo essa ideia, o próprio grupo já estava amadurecendo e no fim das contas fui candidato, fui eleito pela primeira vez e tive aí essa primeira oportunidade. Claro que o trabalho, ele também foi um trabalho bastante intenso de ir para as ruas, né? Passando de casa em casa, conversando, identificando demandas. O mandato ele teve um volume bastante grande de captação de demandas individualmente nas ruas, por telefone também eu ligava para a casa das pessoas, já nos semáforos também, de casa em casa, enfim. E foram, entre o primeiro e o segundo mandato, foram 20 mil demandas que a gente identificou e tratou. É claro que nem todas foram atendidas e a gente nunca prometeu resolver tudo porque é impossível, mas a gente identificou 20 mil demandas junto à população e buscou, claro, as soluções. E claro, em paralelo, desde o princípio ali, a gente sempre teve um trabalho relativo à causa animal, ao meio ambiente. Na causa animal eu já foi a minha principal pauta legislativa, né? Foi o que eu mais legislei. Até recentemente a gente está aqui numa questão em relação ao foie gras, que infelizmente ainda não foi proibido, e que a gente levantou essa bandeira lá. Para quem não sabe, é uma grande, enfim, uma grande crueldade. Eles fazem fígado patê de fígado de pato, de ganso, forçando a alimentação, enfim. Estou dando um exemplo de um projeto, mas foram vários. Na questão ambiental também, a gente buscou unir forças também com as pessoas que trabalhavam a causa animal no município. Mas, claro, quando a gente fala de todas essas demandas que vieram das ruas, a gente não tinha nenhum tipo de filtro. Inclusive, as principais demandas que vinham não eram da causa animal, eram da área da saúde, principalmente, questões de trânsito são muito comuns, e a gente sempre buscou, claro, dar o melhor atendimento. E após esse mandato, um mandato de, olha, vou falar, intenso trabalho. Às vezes eu me lembro de como era o meu trabalho como vereador. É claro que aqui também é intenso, mas era intenso fisicamente, né? Eu preciso registrar isso, porque eu estava no sol, na chuva, dia, noite, e abordando as pessoas, identificando as demandas, passando para a equipe, não saía da rua para dialogar com a equipe, ligava, e era um trabalho realmente muito, 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 muito intenso, né? Bastante repetitivo. Eu
queria até registrar isso, que eu acho que repetição e uma política, principalmente de vereador municipal, ela é uma questão presente, né? Ou seja, peraí, eu vou abordar tantas pessoas, eu vou identificar as demandas, mas espera aí, eu vou falar com uma, depois com a outra, e depois com a outra, e depois com a outra, e depois com a outra. Sim, é isso mesmo. Eu abordei 40 mil pessoas nesse meu primeiro mandato, um a um. Eu liguei para a lista telefônica inteira, e depois eu liguei de novo, e depois liguei de novo. Liguei 3 vezes para as pessoas através da lista telefônica, claro, né? Naquela época era uma outra lógica e tal, né? Mas sempre identificando as pessoas que gostariam de continuar o nosso diálogo, né? E, enfim, fora as ruas de Indaiatuba, que eu passei em todas as ruas do município, estou falando de uma cidade de 260 mil habitantes, então foi um trabalho realmente bastante intenso, mas também eu tenho muita saudade, né, desse contato constante com a população. A gente tem muito contato aqui também, mas vereador é um banho desse contato. Isso, para mim, sempre foi o que eu mais gosto na política. Assim, eu gosto muito desse contato com as pessoas e como vereador isso era fantástico, porque era desde o nascer do sol até bem depois do pôr do sol e era muito legal, muito bom. Chegava em casa morto, mas muito feliz. Ao término desse primeiro mandato, eu recebi a maior votação da história do município até então, né? Esse recorde já foi quebrado pelo nosso amigo que hoje é deputado estadual, que é do nosso grupo aqui, é do nosso Podemos, que é o Ricardo França, vou mandar um abraço para ele também. Mas na época, quando eu fui reeleito, eu fui o mais votado da história, com 6.202 votos, isso foi lá em 2012, e foi muito legal, assim, receber todo esse reconhecimento, foi muito, muito, muito emocionante, e o trabalho continuou, claro, né? No dia seguinte da eleição já estávamos nas ruas trabalhando, com uma diferença, né? Até então, vamos dizer assim, o meio político não me dava status, achavam que eu nem me reelegeria, quem que é esse cara que vive na rua, né? Me tratavam com um certo desdém, até porque a política, eu acho que vocês vão se confrontar muito com isso, ela fala muito em dinheiro, fala muito em, vamos dizer assim, se você não tem estrutura, você não tem voto. E como eu não tinha, de fato, condições de fazer uma eleição vultuosa, a minha primeira foi com xerox, a segunda foi um pouquinho melhor, mas também não foi tanto, mas eu fui um vereador mais votado, né? E, ou seja, mostra que essa questão da estrutura ela é importante, sim, em muitos casos é extremamente importante, mas ela não pode ser aí onde na verdade, o trabalho puxa a necessidade de alguma estrutura, mas pode ter certeza que é o trabalho que vem em primeiro lugar. Estrutura por estrutura não leva ninguém a se eleger, né? Até porque, no fim das contas, nós temos pessoas buscando representantes que elas confiam, né? E não é o dinheiro que vai fazer isso. Bom, nessa virada, então, eu fui o mais votado, aí começou toda uma mobilização, pessoas achando que eu ia me tornar prefeito, né? Mas antes disso, eu optei por me candidatar a deputado estadual em 2014 e foi uma eleição que teve também um diferencial, porque eu fui muito bem votado na cidade, tive 32 mil votos e tive 18 mil votos fora, né? Uma votação de um trabalho da causa animal que já tinha começado anos antes e isso, inclusive, né, muita gente não entendeu, né, como que o nosso trabalho estava presente em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. E aí eu não fui eleito, né, apesar de ter tido 50.124 votos, eu não fui eleito, continuei o trabalho normalmente e saí para prefeito de Indaiatuba em 2016, quando eu também não fui eleito, né? Mas tive uma votação expressiva, né? Fui aí o segundo colocado com uma diferença mínima para o primeiro, o prefeito eleito teve
algo em torno de 53 mil votos, eu tive algo em torno de 51 mil votos. E aí, a partir de 2017, eu busquei, né, eu entendi que realmente estava se abrindo aí uma missão a nível estadual, a nível nacional, e eu comecei a trabalhar as nossas causas, não mais com enfoque tanto local, mas com enfoque nacional, em alguns termos até internacionais, assim, me envolver mesmo, me joguei de cabeça nas causas que eu defendo, especialmente a causa animal, e aí sim, em 2018, eu fui eleito deputado estadual com 106 mil votos, né? Tive uma votação que me surpreendeu. Quando eu tive 50 mil votos, eu já poderia ter sido eleito. Muitos deputados são eleitos com 50 mil votos. Mas não fui, por uma circunstância. Na próxima eu imaginava que eu teria uma votação maior, mas não imaginava que eu me elegeria, mas não que seria 106 mil votos. Foi uma grata surpresa que a população, né, vamos dizer assim, me presenteou. Claro que é uma responsabilidade. E aí a gente mergulhou de cabeça no mandato de deputado estadual. Olha, o meu passo de estadual para federal acabou acontecendo com uma certa naturalidade. A gente estava no mandato com bastante intensidade, mais uma vez, né? E nos abrindo cada vez mais para novos desafios, né? E a gente percebia que existia, né? Quando eu falo a gente, é um grupo, né? Porque a política, ela não é um voo solo, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. E o nosso grupo nitidamente estava pronto para novos desafios. Eu adoro novos desafios. Então, o que eu fiz? Reuni o grupo e identifiquei, inclusive, que tínhamos pessoas no grupo que precisavam crescer e que se eu não crescesse, elas não cresceriam. Falei, gente, vamos ousar aqui um pouquinho? Eu vou para a federal. A Clarice, que é minha mãe, e que já tinha, bom, desde o primeiro dia, né, sempre envolvida aí nas minhas atividades, apesar de nunca ter sido candidata, estadual, e o Ricardo também. A gente chegou a cogitar até lançar 3 estaduais. Graças a Deus a gente não foi tão ousado assim, a gente recalculou a rota, faz parte do processo você fazer uma análise a cada dia, né, porque o mundo muda todo dia, e aí decidimos lançar eu federal, Ricardo França estadual, Clarice Ganem estadual, num projeto 100% integrado. Era uma condição que eu coloquei, mas que nem precisaria colocar, porque o nosso grupo é muito unido assim. O Ricardo, na construção política, né, existe a lógica eleitoral, existe a lógica política. Em toda a construção política teve um trabalho muito legal, lógico, de todos com todos, do Ricardo com a minha mãe, da minha mãe com o Ricardo, eu com eles comigo, e do ponto de vista eleitoral também depois. Então, assim, foi muito legal, eu fiquei muito feliz com a maturidade do Ricardo e da Clarice, porque no meio de uma eleição, vocês imaginam, né, deve passar na cabeça, ixi, e se ele entra ou não entra, e se eu entro ou não entra? Aí você tem que baixar o ego, né, confiar no trabalho, né, entender que no fim das contas é sobre representar a população, as causas, né, ou seja, não é um projeto, como eu disse, individual, e tocar o trabalho, né, de peito aberto, e seja o que Deus quiser. E eu estou falando aqui com verdade, seja o que Deus quiser, né? Assim, eu não sou uma pessoa que trabalho pela questão religiosa, não tenho esse voto religioso, mas sim, eu confio muito em Deus e eu, nessa caminhada, vou muito na intuição também e sinto que, olha, a política mexe muito com a vida das pessoas, pessoas mudam de vida, pessoas morrem por questões políticas. Então, quem tem um pouco de fé há de entender que a política tem né, enfim, um papel fundamental. E aí a gente
foi tocando o trabalho e no fim das contas os 3 fomos eleitos, né? Eu com 141 mil votos, Ricardo com 64 mil votos e minha mãe com praticamente 60, 59 e quase 60, né? Então foi um resultado que deixou a gente muito feliz. Estava em linha com aquilo que a gente planejou, né? Não foi uma coisa completamente imprevisível, mas também a gente sabia que uma vírgula para mais, uma vírgula para menos, podiam os dois não se elegerem. No meu caso, tinha uma margem um pouco maior dentro do que a gente imaginava e concretizou essa margem, mas enfim, claro que a gente, toda eleição tem muita imprevisibilidade, né? Mas a gente vai tocando e graças a Deus eu entendo que a gente ainda tem uma missão na política, enquanto a gente tiver o que fazer e que seja para bem, né? Que Deus nos mantenha aqui.